Episódio 148, Provérbios capítulo 12, versículos 5 a 7, diz-nos: os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso é engano. A vida de pensamentos de um homem justo caracteriza-se pela sua retidão. Entendemos que retidão é a qualidade de quem possui senso de integridade, de justiça. Pessoa de caráter íntegro, quem se comporta ou vive a favor da razão, da lei e do dever. Nenhum outro sentimento pode trazer mais alegria e felicidade à alma do homem, daquele que tem a certeza que está fazendo tudo certo e, principalmente, tudo reto. O homem reto tem planos e desejos justos e honestos quanto a si mesmo e mais ainda quanto aos seus pares, seus próximos, seus familiares. O ímpio, ao contrário, tem conselhos enganadores que estimulam a desonestidade e só atendem a interesses próprios. O egoísmo anda a tiracolo. Provérbios capítulo 12, 6, as palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. Sabemos e entendemos que emboscada é o mesmo que tocaia. Falta de lealdade, traição, até ciladas, diríamos. Provérbios 1, já lido no início, versículos 11 e 12, diz: se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes. E o versículo 12 diz: traguemo-los vivos como o abismo, e inteiros como os que descem a cova. Os perversos arquitetam um plano fraudulento no qual os inocentes são capturados e vitimados se não houver uma interferência divina, de modo a parecer que foi um acidente. Eu dei como e trago como exemplo o que aconteceu com o nosso irmão José, lá em Gênesis capítulo 37, versículo 20, diz-nos: vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Que tristeza! Isto no meio de familiares. Os planos dos irmãos de matarem José e ocultar o fato, fruto de ódio e inveja, barrados, graças a Deus, por dois irmãos, o Rubens, depois Judá, é o exemplo claro da magnitude diabólica dos ímpios. Mas ao final dos ímpios será o abismo, o local da morte, de trevas e de tormento. Versículo 7 de Provérbios 12, os perversos serão derribados e já não são, mas a casa dos justos permanecerão. Os justos, Deus tem um compromisso com ele. Interessante que esse versículo de Provérbios 12, 7 já lido, me remete novamente a Mateus capítulo 7, versículo 24 e 26, que falam sobre os dois fundamentos. E diz-nos: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque fora edificada sobre a rocha, e a rocha é Jesus. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, ao ímpio, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva a transbordar os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A casa representa uma vida religiosa, a chuva representa o castigo divino. Somente aqueles que construem sobre o fundamento da obediência à palavra de Deus permanece, ou seja, aquele que clama por arrependimento, que rejeita a salvação pelas obras, que confia que a graça de Deus salva pela sua misericórdia e provisão. Eu não sei se você já se decidiu ao lado de Jesus, se não,
Faça rapidamente para construir a sua vida sobre a rocha. Um abraço.